E o tempo que cá estiveram esses animais foi um tempo bastante interessante, porque foi um tempo de escolhas, de decisões, de coisas a fazer ou não fazer. Lembrem-se bem uma coisa. Não existia nada a não ser uma vontade enorme de se criarem coisas, de se fazerem coisas. E fizeram-se. Fizeram-se bastantes coisas. Mas sabem, todas essas coisas chegam a um ponto que têm que ter uma tendência de evoluir, de modificar-se. E aí começaram a aparecer os primeiros sujeitos. Nós disseram, se a gente tirasse do elemento fluido e os trouxesse para o elemento terra. A terra era uma coisa pequena, não é? Não é bom ter alergia nestas alturas. A terra não era muito grande, era assim uma coisa grande jola, mas não era tanto. Foi quando começou a haver grandes atividades a nível interior do núcleo, mas principalmente a nível do manto, que a Terra começou a separar-se em pedaços. Não pensem que é assim, não é? Um centímetro ou dois por ano, um centímetro, mas são muitos anos. E elas vão separando. Desculpem. Até que ficam já material interessante a nível geológico para poder passar-se ao ponto 2, que é fazer sair esses animaizinhos que tanto eram biológicos pequeninos como já tribulites, e então criou-se uma coisa que era diferente, que foi-se buscar ao outro lado a ideia que foi um tipo de protopeixe um tipo de protopeixe diferenciados, não tem nada a ver com os de agora, que foram habitar também os tais mares, o tal elemento fluido e o tal elemento líquido. Criaram. Também demorou-se muito tempo, porque a evolução não é feita em 10 dias, nem em 100 anos, nem em 1000 anos. Até que chegou uma altura que esses peixes começaram a ganhar umas perninhas e a arrancar para a terra. Arrancar para a terra. Não era terra naquela altura, era terra ao fim e ao cabo. Era o solo seco. A partir daí começou-se a criar, porque tivemos de trazer, também teve que se trazer elementos vegetais de vários lados. Também as florestas, as primeiras florestas não têm nada a ver com as de agora. As de agora são evoluções cirúrgicas do que eram. Trouxe sementes, trouxe plantas, e as plantas têm um problema grande, que é, ao fim de algum tempo, enchem tudo. Os animais começaram a ser criados e começaram a aparecer. Só que nessa altura havia um problema, que era a Terra estava demasiado cheia de energia da estrela mais próxima, e portanto não poderiam ser os animais cascais, tiveram que ser animais apropriados. Mais tarde foram aparecendo, isto avançando, foram aparecendo animais maiores para aguentar melhor, muito melhor, a energia do Sol, do que vocês chamam Sol, e eles aguentaram, muitos deles começaram a alimentar-se de grandes plantas, outros de grandes animais, outros de pequenos animais, e foi andando até que chegou uma coisa que vocês agora chamam os antedossáurios, que eram os dinossauros. Havia de todo tipo. Tanto havia à superfície como dentro d'água. Alguns deles não eram muito agradáveis de se ver, porque se a gente fosse lá agora, e é possível ir, nem que seja a nível histórico, mas a primeira coisa que eles pensavam na gente não era olha uns amigos que vêm aqui, não. A primeira coisa que pensavam, olha o jantar, ou o almoço.
todos esses animais foram evoluindo, evoluindo, evoluindo e gastando o tempo todo deles aqui. Nós tínhamos saído daqui e quando voltámos eles ainda continuavam, iam evoluindo, mas continuavam aqui. O que é que acontece? Não estavam interessantes, a evolução deles não estava a correr bem. E não estava a correr bem porque estava a correr só para um lado, que era o lado de deixar as coisas andar devagarinho, e as coisas, e a gente não queria isso, a gente queria que eles andassem mais rápido. Então, resolvemos intervir. E intervimos bem. E tenho-vos a dizer que a intervenção que nós tivemos, foi bastante importante. E sabem porquê? Porque foi criando novas espécies, novas. Mas, como devem compreender, a gente não tem só esta vidinha, a gente tem muita coisa para fazer. Os dragonards vivem muito andando de um lado para o outro, como todas as espécies. E o que é que fizeram? Foram passear, fazer outras coisas, outras missões, voltar para casa, para Arisia, Banda, explorar para os planetas que foram ocupando. Atenção, foram ocupando, não tinha lá ninguém. E um dia resolveu, como todos os lados, voltar para ver isto. E descobriu-se uma coisa esquisita, que só as sondas depois é que mostraram o que aconteceu. O planeta tinha alterado ligeiramente a sua forma, mas também tinha havido alguma coisa, um desastre qualquer que tinha acontecido, que tinha acabado com a maior parte das raças. Não porque quando o desastre aconteceu, que de nós depois verificámos, foi um grande calhau, que apareceu no espaço e fez uma coisa, resolveu vir aqui bater. Passou pela Lua, não tocou na Lua, mas veio bater aqui. Esse calhau não devia ser assim muito grande, porque à velocidade que ele vinha, só se conseguiu ver duas ou três coisas, é ele aparecer, ele cair e ele bater. Levantou muito pó, levantou muito terreno e conseguiu criar uma espécie de uma poalha, inclusivamente com o próprio Sol que bateu e que saltou. Criou uma espécie de uma poalha à volta do planeta que foi durante muito tempo impedindo que a luz solar, que a radiação solar atravessasse, a não ser alguma, e que não era muito boa, e foi fazendo um problema. Os animais que eram herbívoros começaram a ver que as suas plantas que estavam eram cada vez menos. Então, muitos deles morreram de fome. E quando morreram de fome os herbívoros, também morreram os carnívoros, que eram muito grandes e que precisavam de muitos herbívoros, mas os herbívoros já estavam a morrer e estavam a acabar. Durante algum tempo eles foram se alimentando de carniças, de cadáveres, até que também foram. No entanto, em muitos lados, em muitos sítios, eles foram se safando e foram lá ficando. E foram modificando, porque eles sabiam, foram modificando. E até hoje, porque hoje há muitos, já não dinossauros, mas sauros que descendem dos dinossauros. Vocês têm desde um simples jacaré até, sei lá, até um cágado, até uma ave, que também descende do que lá veio. Só que nessa altura já não vinha cá só para poder olhar para eles e criar novas coisinhas e ver todos satisfeitos e ver o que é que isto continha. Nós vinhamos cá porque tínhamos necessidade de vir cá. E a necessidade era chata. É que nós precisávamos de mão de obra. Isto é, precisávamos de ser nós a trabalhar. Deixámos cá, porque havia certas coisas que eram necessárias aqui para levar e que, por acaso, o planeta, como por exemplo a Terra, se um dia for os terráqueos, se um dia forem a qualquer outro planeta que lá esteja, coisas importantes, pegam nelas, pegam no que puderem e vêm-se embora. Foi exatamente a mesma coisa que a gente fez. E deixou várias guarnições para isso. E fomos embora outra vez. Um dia soube-se que havia qualquer coisa que não estava bem. Havia algo que tinha trazido problemas grandes. E esses problemas grandes foram como? Não foram assim, muito depressa, foram aos bocadinhos.
e foram trazendo uma coisa muito importante que é dominação. Ora, a gente não queria dominar, a gente só precisava dos minérios e de algumas plantas e ia-se embora. E uma nave, como vocês sabem, não leva um país, leva um bocado e leva, que a gente não precisava de muita coisa. Nós notámos que havia imensas comunicações e imensas coisas que falharam. E então houve alguns de nós, e até dragos, que resolveram vir aqui. E viram uma coisa interessante. É que havia alguns que tinham feito algumas civilizações e todas elas tinham falhado. Porquê? Porque à frente dessas civilizações foram criando seres que a única coisa que queriam não era fornecer o bem-estar dos outros seres. A única coisa que queriam era o poder e a capacidade de sacar o mais possível de material e ir-se embora. Para quê, meus senhores e minhas senhoras? Eu tenho-vos a dizer uma coisa que vocês já devem ter intuído há muito tempo. Em todo o lado da galáxia, o mineral é importante. Não só para fazer as casinhas, mas principalmente para fazer as navezinhas, porque sem naves não é folhas de papel que se faz. Então, voltámos cá e começámos a criar uma nova civilizações. E nessa altura é que as coisas começaram a correr mal. Mas também tenho-vos a dizer que isto ao ser não correr mal, não foi assim uma coisa de correr mal. Mas correu mal por um motivo que vocês vão perceber. A nível florestal as coisas foram existindo, mas começou a haver muitos abalos. A maior parte das florestas antigas ficaram tapadas com terra, foram afundadas na terra, os animais foram modificando-se, e quando nós chegámos cá, estava cá outros que também vieram, não vinham cá, atenção que não vinham cá para fazer nada de especial, estavam cá outros, mas que resolveram não se meterem em assuntos que não deviam, que era nós. Não é que não... Também não queriam. A única coisa que vinham cá era para explorar isto e ver estas coisas. E começaram a ver muito bem e começaram a ver que nós vinhamos cá para o mesmo motivo. Trocámos, claro está, trocou-se ideias, trocou-se conhecimentos e tudo. E uma das coisas que eles quiseram foi começar a criar civilizações. Atenção que não tem nada a ver com a civilização que está agora. Civilizações e ver o que é que conseguiam fazer, o que é que não conseguiam, se conseguiam modificar, criar espécimes viáveis. E no princípio começou-se a criar, mas por algum motivo especial aqui este planeta é uma chatice, porque eles criavam e iam dando estouro. Havia sempre alguma coisa que falhava. Ou era força de poder, ou era a nível militar, ou era o raio da atmosfera, ou era a Terra, também não ajudava muito, e eles foram morrendo e criando e morrendo, e as suas fortificações, as suas coisas foram tapando-se, e chegámos à altura que estamos, que decorreram 16, e chegamos a esta que é a 17ª. Nesta 17ª, quando isto modificou bastante. Mas através de muito sofrimento para chegar aqui. E sabem, um sofrimento não é... Muita gente tem uma relação de amor com o sofrimento. O desgosto e a dor. É um bocado esquisito. Mas ouçam, não é? No entanto, às vezes os seres pensam que têm reconhecimentos particulares a obter, se forem os coitadinhos. E as civilizações também gostavam muito de ser os coitadinhos. Eu só digo coitadinhos dos coitadinhos. Precisam de miminhos, colinhos, e de outra maneira se calhar não os têm, se não andarem para aí chorar-se. Pois às vezes é preciso crescer e tornar-se adulto. Não é só a nível pessoal, a nível também social. É uma injustiça. Já devia ter que se responsabilizar as pessoas pelos seus atos. E saber a verdade também é uma chatice, uma maçada. Ouçam, acordem. Sabem que todos são mestres em potência, toda a gente é mestre em potência. Somos todos
artistas ao criar a nossa vida momento a momento. Mas para isso temos que abandonar a relativa posição de confronto que o sofrer nos traz. Porque há muita gente, através destas 16 civilizações que foram fazendo isso. Quando acordarem para a vida, vocês vão ver que todos somos artistas e todos sabemos do que precisamos. E do que precisamos não é de certeza, de pena e de compaixão, é avançar, exigir, fazer. Olhem para a força da vida, conectem-se com ela, sejam uns com ela. Nem é difícil, nem sequer é chato. É interessante ver como um ser que compreende tudo e todos sabe que somos o universo, a tornar-se alguém com uma autoestima renovada. Autoestima, atenção, que não é sinónimo de ego. Acontece que eles chegaram aqui e, olha, agora esta 16ª ficámos cá nós e resolvemos pôr aqui um grupo de gente a ver isto tudo. Não vá, isto dá para o torto outra vez. E quase que deu. O que é que acontece? Acontece que em todos os lados existem pessoas boas e pessoas menos boas e pessoas que são grandes sacanas. E por acaso apareceram aí uns sujeitos a fazer-se de grandes sacanas e eram mesmo grandes sacanas. Têm uma coisa interessante, tinham uma tecnologia gigantesca, muita coisa podiam fazer, e ao pé destes desgraçadinhos que estavam aqui, que nada tinham, eram chamados os deuses. E depois até arranjaram pessoas desses próprios desgraçadinhos a dizer que eles eram os deuses, e aí começaram a aparecer os sacerdotes, o rei de Esparta, a fazer isso tudo. E então vou-vos contar quem chegou os primeiros a chegar aqui. Desses tais senhores, que ao fim e ao cabo não são assim tão senhores. É interessante ver-se o que aconteceu e quem chegou, por este ponto de vista. Uma galáxia, como eu vos disse, com 200 mil milhões de planetas, existe todo o tipo de seres a viver lá. Uns bons, outros maus, uns que podem fazer outras coisas, outros que são mesmo bonzinhos e outros que não são. Acontece que quando uma sociedade desenvolve a capacidade de encontrar meios de locomoção para fora dali, a primeira coisa que faz é sair fora dali. E geralmente as sociedades têm este sentido de coisas. Vamos ver como é que é isto, explorar, ver os planetas à volta e depois avançar até que encontram alguém. E aí duas coisas podem acontecer. Encontram alguém que é superior a eles, ou alguém a nível tecnológico, ou alguém que é inferior a eles. Se for superior a eles têm que ter muito cuidadinho, porque provavelmente esses sujeitos podem não ser muito interessantes para chatear, então dá-se a volta e vai-se para o outro lado. Se forem inferiores, a primeira coisa que faz é, mais uma vez, duas coisas. Ou entrar em contacto e trazer todos os benefícios de tudo aquilo que eles sabem, ou então tentar abarbatar tudo o que lá está. Infelizmente há muitos seres que o fazem, abarbatar. Mas uma coisa que é interessante é que há mercados para tudo nesta galáxia, inclusivamente mercados por uma coisa que aqui nesta Terra deu muita tristeza e ainda dá, e que eu considero que é uma das maiores vergonhas que pode existir, que é a escravatura. Um escravo que seja bom trabalhador vale muito em muitos lados. Não pensem que é só 50 euros ou 100 euros. Não, vale muito em muitos lados. Então a primeira coisa que muitos chegaram aqui foi tentar fazer isto. Vamos fazer com que estes tipos trabalhem para eles, ou para nós, eu estou a falar como se fosse um desses, e depois os que já não puderam ser usados para isso são usados para outra coisa, para a escravatura. Então foi isso que foi feito sempre, e foi feito através de uma coisa muito triste, que foi o apoio puro dos escravizados.
houve muita gente que bastou dizer que o tal o tal Deus dizia uma coisa, então aí fazia-se. E às vezes, como não dizia, aparecia um sujeito a dizer que ele disse, e que, ai, Deus disse, veio-me ter comigo e disse, vocês têm que me obedecer e fazer isto. Estão a ver? Até hoje tem sido usado demasiadas vezes isso. Obedeçam a Deus, mas como ele não está agora aqui, obedeçam a mim, porque eu é que sei o que é que ele quer. E apareceu todo tipo de tiranos. E às vezes não há só tiranos neste planeta, há tiranos fora. E uma das coisas que há é uma coisa chamada piratas. Desculpem isto, mas isto é mesmo alergia. Uma coisa que é os piratas espaciais. Esses piratas. Puxem. Esses piratas espaciais fazem exatamente o que fazem os piratas aqui e fizeram. É onde entram todo abaixo. Às vezes esses piratas têm a sorte de ter à frente sujeitos extremamente inteligentes. Não os perdem, inteligentes, que mudam o destino desses piratas e dos terrenos. Já nem sei que vos diga. Onde param? O que é que acontece? Um desses piratas era um desses chefes, era um sujeito que foi chamado depois de Jeová. Não era esse o nome dele, mas usou muito esse termo. Mas não era Jeová, era Jeová. Com outros. Que é para mim tem a começar a tomar remédios. Começou a usar uma coisa que ele sabia que ia resultar. Escravos que não se tornavam escravos que faziam tanto trabalho, mas escravos de outro tipo, escravos mentais. E quem era esse Jeová? Era alguém que fazia parte de uma raça que vinha desde o universo 1, que já estamos em 2000 milhões, e que se chama Orc. Que é, enquanto, por exemplo, vocês têm tudo aquilo que pensem que é bom, eles pensam que é mau. Tudo aquilo que vocês notem, que sentem feliz, que façam felizes, fazem eles infelizes. Eles pensam mesmo de nós. Para eles nós somos os ignóbeis. Porquê? Porque temos sentimentos e temos uma coisa que é empatia. Eles não. Então esse tal Jeová, usando este termo, tentou numa zona de onde ele pousou, era ali no Médio Oriente, ele e a sua frotazita não era muito grande, para aí 100 e tal naves estelares, pousaram aqui e começaram a usar toda a gente. E então começaram a usar para sacar tudo o que eles tinham, sacar e ainda ficarem insatisfeitos. E ficaram. E eles tentaram aí expandir-se por outros lados. Só que tiveram um azar. Ao lado estava um território que nós chamamos de Egito, que também tinha seus piratas e que também eles estavam a fazer uma limpeza, mas essencialmente diferente, um bocadinho mais leal. Mas estavam no mesmo. E Jeová não conseguiu lá chegar porque cada vez que lá ia tinha azar. Então ele começou a fazer promessas ao povo. Promessas essas que veio-se a saber que eram só promessas, não tinham mais nada. Como estão todos? Hoje vai ser um vídeo bastante extenso, em que vou falar de um problema que muita gente tem falado, para nós também já estávamos preparados para fazer, embora a gente também já tenha falado parte disso. Mas há pessoas que às vezes esquecem-se. Mas eu vou dizer. Eu vou começar com uma frase muito importante
dita por mim. Não sou assim tão importante, mas vou dizer. O vídeo desta noite vai chamar-se Os Compromissos, Jeová e outras coisas afins. Ora bem, vocês têm que fazer um favor a todos nós. Têm que imaginar, por aqueles que sabem e que já viram as imagens da Via Láctea, já viram as imagens da estrela, que é um buraco negro que está no meio, que há muita gente que gosta de chamar aquilo estrela central, porque não sei, mas também não pergunto. Há coisas que as pessoas dizem e que, ao fim e ao cabo, olha, dizem. Então vamos começar assim. Vocês imaginem que tem a imagem da galáxia nas vossas mentes. É grande, tem quase 100 mil anos-luz assim à volta, em diâmetro. Em todas essas... Desculpa, para já quero pedir desculpa da minha tosse, mas isto é alergia. Esta galáxia é tão grande, tem à volta de 200 mil milhões de estrelas mapeados. E cada estrela, ou quase todas as estrelas, se não a esmagadora maioria das estrelas, têm planetas. Uns mais pertinho, outros mais longe, outros ainda mais longe, mas têm estrelas. As estrelas têm planetas. Então façam a multiplicação disto, dos 200 mil milhões de estrelas, pelos planetas, e planetóides, e luas. E se calhar não há números num quadro ou numa parede para escrever com um zerozinho e um 4 à frente, assim uma coisa. Então vamos fazer assim. Imaginem que vocês conhecem, estão numa zona qualquer de um braço da galáxia, que ela tem muitos braços que rodam, e os braços rodam porque aquilo é lenticular, portanto estão a rodar. Imaginem que vocês estão num desses braços, e num desses braços existe um grupo de seres que têm o controle não desse braço, mas de uma gigantesca maioria da parte desse braço. Esse braço, que é a nossa, que vocês chamam Via Láctea, tem centenas de milhões de planetas, porque tem centenas de milhares de estrelas. Algumas delas, quando são vistas daqui, parecem que estão em linhazinhas muito retinhas, muito que fazem bonequinhos bonitos e tudo. Mas, no entanto, elas não estão perto de uma da outra, só estão vistos daqui. Daqui é que a gente vê todos bonitinhos, como a estrela polar, que tem um carrinho, ou o Orion, que parece que é uma coisinha que tem um cinto com 3 estrelazinhas, mas só se estivessem perto veriam que nem de perto nem de longe elas estão ao pé umas das outras. Nós é como olhamos daqui para lá, vemos-las assim. Então o que é que se passa? Então vêm aqui ter um planeta destes. Não agora, que agora é um planeta prisão, mas vêm aqui ter um planeta desses. E nesse planeta existe uma coisa muito importante. Ainda não havia seres vivos aqui. Não havia seres vivos, nem mortos. Não havia. Vocês vêm cá e criam um dos primeiros seres, que era uma tribelite, que era um bonequinho pequenino, com uma data de perninhas de um lado e do outro, e ela e ele vai para dentro da água, porque a maior parte do espaço é água, com um bloquinho ao meio de terreno. E o que é que fazem? Vocês começam a ajudar a criar isso. Estou a pedir para vocês imaginarem isso. Ponto número 1. Tem que haver alguma coisa que vocês tenham referências para o fazer, porque vocês não vão puxar para a cabeça e começar a inventar bichinhos. Não. O primeiro tem que haver um ponto de referência, algo parecido. E há realmente. Longe, mas há. Ainda hoje essas tribelites aparecem não fisicamente, ou antes, fisicamente sim, mas não vivos, claro. Estão fossilizados e guardados e aparecem em blocos assim.
Quer que saibam que todos esses animais ocuparam milhões de anos isto. Mas, no entanto, eram as promessas que o povo queria ouvir. É que eles iam ser os melhores, os maiores, iam conseguir destruir os seus inimigos, como se isso fosse muito importante, iam escravizar os inimigos, conquistar as cidades, iam fazer uma coisa que para esses povos naquela altura, nessa situação, no Médio Oriente, era o mais importante, que era o poder. Então ele prometeu-lhes poder desde que cumprissem o que ele queria. Isto é, desde que eles fizessem os sacrifícios necessários para isso. Sacrifícios para quê? Quais eram os sacrifícios? O sacrifício era simples. Era abdicarem da sua possibilidade de eventual de evolução para se dedicar a um cobarde e fazer o que ele queria. E vou-vos dizer, desde já, nós, dragonaros, draconianos e reptilianos, o que pensamos sobre a cobardia. Isto não sai daqui porque é exatamente isto. Nós pensamos que a cobardia geralmente é um sinal de falha de caráter, uma falha espiritual. A cobardia muitas vezes é associada ao medo. Talvez seja mais correto dizer que é o egoísmo a falar. A autopreservação e o politicamente correto são duas faces da moeda do ego. Os dois lados da moeda, os bordos, são a falta de vergonha e o desleixo. Representam uma falta de espiritualidade e ignorância de quem somos na natureza. Não sei se já repararam, não falei em religião. Atenção, não falei em religião, mas sim espiritualidade e em sempre são a mesma coisa. Até porque um cobarde saberá que o universo é grande e que existe lugar para todos lá. Toda a gente tem lugar na galáxia para isso. Um cobarde não sabe é que a vida é eterna e que não existe morte, só existe tudo. Um cobarde não compreende tudo é de todos e que nós somos simplesmente arrendatários desta existência. No entanto, tudo se aprende. E o universo, não as galáxias, mas o universo em si, não dá segundas oportunidades, dá-as todas. Só que um egoísta, quando aprender a transcender-se, é que vai apreciar os momentos de alegria e a beatitude da generosidade. E embora não exista morte, um cobarde morre todos os dias na dor e na ignorância. Quero que saibam que isto que eu tive a ler é um ponto de honra para todos nós. Mais uma vez, dragonares, draconianos e reptilianos. Para um orc é uma coisa ignominiosa, porque eles o são efetivamente. Eles usam a cobardia dos povos e a própria cobardia para avançarem. Não é preciso muito, basta um bocadinho, depois outro, depois outro. E chega-se a uma altura que eles não, os povos não têm capacidade de pensar duas vezes, só têm capacidade de pensar naquela. Também é certo que a vida desses déspotas, que é os tais orc, e esses senhores que são os piratas, como qualquer membro de uma equipa de qualquer de segurança a nível deste planeta, sabe, dura muito, fazem muito, mas depois morrem muito depressa. E o nosso amigo Jeová morreu há 6.200 anos, ou 6.300, antes mesmo da existência de uma sociedade consolidada. Então o que fazer nessa altura? Morreu porque entrou em contrário. Um dia vocês vão saber porquê. Ele entrou em confronto com quem não devia e foi desfeito em átomos. Então o que é que aconteceu? Ele deixou os outros que estavam com ele. E há sempre espertos que sabem quando um sujeito é bem visto e o chefe é muito bem visto e eles não são assim muito... não são muito bons.
que é que eles fazem? Tomam o lugar dele. Mas, e neste caso não só tomaram o lugar dele, tomaram inclusivamente o bloco, o bloco de holograma dele e fizeram-se a dizer que eram ele. E então a partir daí falhou tudo. Ou antes, para eles não falhou. Naquela altura. Mas para as pessoas que cá estavam havia uma coisa muito importante que era a individualidade, a identidade foi acabada. Porquê? Porque as promessas que eles traziam eram promessas que tinham atrás um anzol. Que é, eles prometiam imensas coisas, grandes poderes do povo, grandes coisas, mas o anzol era ser eles a mandarem. Portanto, as pessoas podiam fazer o que queriam desde que fizessem o que eles mandavam. Devo dizer que caiu muita gente. Então não caiu. Criaram-se muitas religiões, muitos dogmas e agora muitas seitas. Então, agora seitas, isso há como sempre. E sempre vai haver, porque seitas é o que está a dar o pão nosso cada dia a muita gente. Bem, eu tenho-vos a pedir imensa desculpa por causa desta minha tosse. Isto é mesmo pura alergia. E eu vou ter que resolver isto de outra maneira, com medicamentos ou qualquer coisa, mas eu sou um bocadinho assim a modos que não gosto muito de médicos. Mas então, vamos lá ver. As seitas dão dinheiro a muita gente, então, e vocês sabem em todo o mundo que não. Principalmente qual é a diferença de uma seita para uma religião. Uma religião é aquela coisa base que traz os livros todos certinhos e tal. As seitas é aquilo que depois sai para aqui, para lá, para frente, para trás, e depois inventam dentro dessa religião. Ora bem, eu como vos disse, o Jeová tinha sido abatido. E havia um problema que era, as pessoas necessitavam, os da altura, necessitavam de o trabalho escravo e o trabalho de muita gente. Então o que é que se faz? Falou-se com os companheiros de Jeová e criou-se uma nova imagem de Jeová. E ele apareceu completamente sanguinário, também não era melhor que o outro, porque os orcs são sempre assim. Eles são orcs, ele era um orc, não era nenhum reptiliano, draconiano, Halloween, dragonar, serpentino, não, era orc só, mais nada, por ali. Mas há um problema que os orcs têm que fazer. Os orcs não podem chegar ali e começar a bastonada. Há um problema qualquer que a fonte também colocou isso no primeiro universo, que é, os orcs têm tudo, mas as pessoas têm que alinhar. Isto é, ele tem que conseguir levar as pessoas lá. Se conseguir, tê-los há sempre. Então, eles, através de vários momentos e vários movimentos a nível espiritual e a nível social, eles foram juntando, ano a ano, milénios a milénios, grupos a grupos, juntaram um conhecimento e uma sabedoria que era para eles, não é para mais ninguém, que veio a trazer de novo o nosso amigo Yoda. Ele trouxe, e devo dizer que ele não modificou-se por isso. Ele não se tornou melhor, não se tornou uma pessoa boazinha, não. Continuou sempre a pensar o que quis. E aproveitou e agradeceu muito a todas as gerações que foram nascendo, morrendo e dando-lhes tudo. Isto é, agradeceu como o orc sabe agradecer. Os sujeitos que estavam em câmaras isobáricas, que estavam lá a tratar, aqueles foram sempre relevantes. Dentro da nave, ele necessitava deles, porque senão tinha acabado com eles. Tão limpinho como isso. Agora chegou a parte má para ele. A parte má é que ele estava a ser perseguido como um pirata que era.
estava a ser perseguido pela galáxia toda. E pouco a pouco apareceu, também nós também fomos culpados, e muitos foram, deram ao Conselho de Anciãos, deram a indicação exata onde ele estava. E então o Conselho de Anciãos fez o favor de avisar o Conselho das Sombras onde ele estava. Os dois juntaram-se no Conselho Maior e então resolveram vir aqui. Fizeram como estão agora, à volta daqui da bolinha, com um cinturão, uma coisa chamada cinturão dinâmico, que é um escudo criado através da Imperatriz Arísia. Devo dizer que também, se a apanharem agora, estão lixados que não sabem qual é a chave, porque ela fez uma coisa. Resolveu esquecer. As naves que estão à volta fizeram com que ela esquecesse qual era a chave. Então, Jeová foi agarrado. Houve uma altura qualquer que se atrasou e foi agarrado. Foi levado lá para cima, foi julgado. Eu devo dizer que aqui, vocês aqui têm todas as hipóteses de as pessoas falarem e dizer, olha, eu fiz ou eu não fiz. Lá em cima não é assim. Tudo aquilo que ele fez apareceu no espírito das pessoas. Tudo. Ele não teve hipótese nenhuma de dizer que era verdade ou que era mentira, porque estava lá tudo. Também não há advogados. Porque desde que a pessoa demonstre tudo através do que tem nos seus neurónios, fica tudo feito. Ou é inocente, ou é culpado. Ele foi dado como culpado e correu-se o risco de deixá-lo aqui neste planeta prisão, que foi já há uns milhares, mesmo uns centenas de milhares de anos, que a galáxia tornou isto num planeta prisão e toda a gente disse não. E não porquê? Porque não se prendem orcs. Os orcs fogem. Os orcs são como ao vento, piram-se para aqui e para lá e só fazem mal. Então o que é que ele fez? Deu ordem de execução. Quer que saibam que um orc não pode ser executado, mas pode ser separado a nível de átomos. Para este universo não, para esta galáxia, outro para ali e tal. Eles vão se conseguir juntar mais tarde, mas será tão tarde, tão depois, que este universo já deve ter desaparecido todo, que quando ele se juntar já não pode fazer mal a ninguém. Aqui, não quer dizer que não faça no próximo, mas aqui já não chateia ninguém. Agora, ouçam bem. Nenhum ED pede compromissos, faz acordos, em que organize uma coisa que exija que a pessoa deixe de ter, que é a sua fundamentação interior, isto é, a sua, como é que eu ia dizer, individualidade. Talvez a individualidade seja bom o termo, mas para que fazer isso? Esta malta daqui é tesa. Olha, nós, por exemplo, nós vivemos quase todos os dragonais vivem aqui, são os tesos de primeiro. E sabem porquê? Porque nós não temos dinheiro. Nós nem sabemos para que é que serviu o dinheiro lá, não usávamos. Se a gente queria comer, tinha a Alawite para nos dar alimento. Se queremos vestir, só vestimos uniformes para ir para as naves. De outro modo, a gente precisa de quê? O que é que a gente vai ter entre 450 a 550 graus centígrados dos vossos? Nada. Então vivíamos assim muito bem. Também não temos sexo. Mas isso é uma outra coisa. Também não é agora relacionado com isto. Nós conseguimos deter esse orc. Pelos vistos, não detemos os escravos do orc. Mas temos tempo. Temos muito tempo. E os cúmplices ainda mais. Eu desejo a todos vocês um bom... que gostem deste vídeo. Foi dito com o coração e traz tudo aquilo que é que vocês têm que saber. Agora vai falar a minha esposa. Um abraço. Até à próxima. Samael out. Bem,
Em seguimento àquilo que o meu esposo falou, eu vou falar-vos sobre as leis que têm tudo a ver com aquilo que foi falado até agora por ele. As leis pelas quais os homens pretendem reger-se, nada, mas nada mesmo tem a ver com as leis da galáxia. As leis da galáxia são as leis da natureza, as leis dos planetas, que são tantas e tão díspares que não admira que a confusão reine nestes locais e sociedades. O que eu quero dizer com isto é que as leis usadas aqui neste planeta não têm a ver com o resto das leis da galáxia, que são baseadas na natureza, portanto, são as leis da natureza. E as leis dos planetas, contando com as leis deste planeta também onde nos encontramos, são totalmente diferentes. E é por isso mesmo que, como disse, a confusão é muito grande e nestes locais e entre as sociedades, vocês podem ver que, além de diferentes, elas, na maior parte dos casos, são díspares. São contrárias. E, sobretudo, aqui neste planeta, em especial, onde nos encontramos, porque a chamada tradição e a religião separa os humanos entre si como a água e o azeite. E até mesmo nos locais mais laicos, muitas vezes é o preconceito, o preconceito, as políticas mal dirigidas, o amor ao poder, a corrupção, a desconfiança, a malvadez, o medo e a condição de classes que criam diferentes leis com diferentes intuitos. E vocês sabem que isso é verdade. Regra geral, os países fazem leis que deveriam ser cumpridas, mas vocês verificam que elas não são cumpridas porque essas mesmas leis variam de caso para caso, variam muitas vezes com a condição social das pessoas, porque as leis que deveriam ser iguais para todos, vamos dizer assim, aos ricos, àqueles que têm poder,
são aplicadas de uma maneira aos que são pobres, aos que nada têm, pois elas são aplicadas de outra maneira e isso não é justo. De maneira nenhuma é justo, porque se uma lei é uma lei, deveria ser lei igual para todos. E não é o caso. Isto é aqui neste planeta e acaba por, digamos que, provocar uma maior diferença entre as classes. Classes essas que nem deviam existir porque, ao fim e ao cabo, de certa maneira todos somos iguais. É certo que há várias raças, mas todos temos um ponto em comum. Aqueles primordiais que deram origem a essas raças são energia pura. Fazem parte da fonte, da energia. Isto significa que, ao fim e ao cabo, todos vós sois energia também, porque ao terem sido criados por nós, são também um bocadinho de nós. Por isso é que eu me refiro que, de certa maneira, todos somos iguais. As leis na galáxia que são baseadas na natureza, portanto, elas são totalmente diferentes destas leis. Não fazem a desigualdade, porque são, digamos que, baseadas na simplicidade e na capacidade que todos os seres, ou melhor, na simplicidade de todos os seres que a constituem, ou que o constituem, portanto. Isto significa que há uma diferença muito grande entre as leis da galáxia, leis baseadas na natureza, e leis essas que são leis simples e ao mesmo tempo que têm essa simplicidade, também se baseiam na capacidade de todos os seres que constituem ou que formam a galáxia. Qualquer ser que seja portador da alma nos seus sentidos sabe que esta é a regra. Em todas as estrelas, todas as galáxias, todos os planetas e em todos os casos, as leis estão estabelecidas e devem ser cumpridas. Pelo menos
pelo menos isso, devem ser cumpridas. O que infelizmente aqui não acontece. Não me vou alongar mais porque o próprio vídeo já está longo. Então, espero sinceramente que tenham gostado e que tenham compreendido o que vos disse. Bem, e agora também me quero eu despedir de vocês, desejando-vos um resto de tarde feliz. Satanael out.